já estamos chegando com informação de qualidade para todos vocês. Hoje nós vamos falar no quadro Espaço Pet de instinto materno. Sabe aqueles animais que adotam filhotes de outras raças, às vezes até de outras espécies? Nós vamos falar sobre essa particularidade do mundo animal. E eu tenho um exemplo pessoal para mostrar para vocês. Uma cadelinha que adotou um filhote de gato. Vou inclusive mostrar uma imagem para vocês que realmente é bastante comovente e nos mostra exemplos de como abraçar as diferenças e como isso é importante, como isso faz a grande diferença. Também hoje no programa Mega Profissionais, o nosso quadro Arte e Cultura, com Eduardo de Souza com Z. Ele que você já está acostumado aqui, principalmente a trazer informações ligadas à cultura e nos brindar com grandes presenças, hoje não será diferente. Também vamos falar de saúde, vamos falar sobre IST, infecções sexualmente transmissíveis, com preciosas revelações, dicas para chamar a sua atenção, para cuidar da sua saúde e também dos jovens. Atenção, papais e mamães, é muito importante nós conversarmos com os nossos filhos sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Eu sei que tem vários tabus, mas nós vamos falar sobre isso e temos dicas importantes para vocês vencerem essas barreiras naturais da comunicação com os jovens. Também hoje no programa Mega Profissionais, vamos conversar e receber aqui uma micro-influenciadora que está chamando muita atenção por ter um perfil diferenciado nas redes sociais. Ela fala com as mulheres, ela fala de moda, ela dá dicas importantes, mas um perfil diferenciado. Não vou adiantar para vocês, mas vale a pena vocês conferirem, porque é uma história de uma mulher que se reinventou. Uma mulher que aprendeu a entender a oportunidade diante das circunstâncias. Lembra que nós já falamos sobre isso aqui com vocês? Pois então, hoje eu estou trazendo um exemplo prático que serve de exemplo para todos nós. Essa informação e muitas outras nós vamos compartilhar com vocês. Claro que contamos com a sua presença. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta, agora o nosso quadro Espaço Pet, o bem-estar dos nossos animaizinhos de estimação, membros da família. No meu caso são meus filhos e minhas filhas. Eu tenho certeza que compartilho com muitos de vocês esse mesmo sentimento. Muita gente tem compartilhado, principalmente nas redes sociais, histórias de animais de uma determinada raça que adotam outros bebês de outras raças animais também. E aí, será que aquilo é real, não é? Será que acontece? Será que não acontece? Bom, no meu caso específico, minha experiência pessoal, eu falo para vocês que sim, acontece. Agora, será que isso é sadio? Será que isso é bom? Será que a gente deve deixar ou incentivar uma ação como essa?
melhor para nos explicar é um médico veterinário, hoje especificamente falando, uma doutora que está de volta aqui no nosso programa, doutora Wáquila Souza. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. A pronúncia eu acho que eu já adequei, ok? Eu acho que já está ali associado, já acostumei, né? Doutora, essa história de raças, animais que acabam adotando outros animais, filhotes de outras raças. Isso é saudável? Isso não é saudável? Como que a gente deve se comportar quando se depara com uma situação como essa? Bom, isso é saudável desde que não prejudique a saúde de nenhum dos dois animais. Se for um contato próximo, um contato de carinho, de cuidado, mas que não cause prejuízo à saúde de nenhuma das duas partes, isso é totalmente aceitável. Quando que isso começa a gerar um problema? Eu já tive um caso de uma paciente, por exemplo, ela adotou um filhote de gatinho, era uma cadelinha, e ela adotou um filhote de um gato. Ela não produzia leite, mas esse gato mamava nela mesmo assim. Com o tempo, isso foi fazendo com que a mama dela crescesse muito. E gerou um problema que o filhotinho cresceu, parou de mamar, mas para ela aquilo virou um hábito. Então ela mesma começou a lamber muito a mama que já estava hiperplásica, que estava com um aumento de tamanho. Com o tempo isso virou um problema que aumentou muito de tamanho, começou a causar feridas, a ulcerar mesmo, a abrir. Então para solucionar esse problema a gente teve que realizar a castração para cortar a produção hormonal e com o tempo a mama dela foi retornando ao normal. Mas gerou um problema de saúde para ela. Isso é muito comum porque os animais também têm um instinto materno. Sim. E mesmo alguns machos não têm um instinto materno, claro, mas eles acostumaram a convivência ou com os pais ou com filhotes de muitas ninhadas e depois eles são adotados e são separados daqueles animais com que eles conviviam. Então eles estavam muito acostumados a ter um contato, a ter sempre outro animalzinho próximo. E quando é adotado, aí chega lá, tem outro de outra espécie, ele acaba se apegando a ele também para suprir a necessidade. Tá, eu fiquei preocupado aqui com essa informação que você me passou, mas daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre isso, mas eu quero entender um pouquinho sobre o instinto materno, né? Isso é devido à produção de hormônios na fêmea, que ela desenvolve esse instinto materno ou não? Principalmente isso, principalmente a produção de hormônios. Acontece mais na fêmea, né, por essa produção, mas com o tempo isso pode se tornar um hábito mesmo. Então tem cadelinhas, tem gatas que mesmo depois da castração, elas têm o hábito de adotar filhotinhos, adotar ursinhos de pelúcia, né? Sim. Elas continuam porque já virou um hábito, né? Então com a castração precoce isso tende a se resolver com mais facilidade. Só para a gente espelhar rapidamente, a castração é a retirada, na fêmea, é a retirada dos ovários. A castração ela é a retirada dos ovários e do corpo uterino, os cornos e o corpo uterino, né? Certo. E isso não causa nenhum prejuízo para o animal, dor? Ele sente mais com isso? Não, não causa nenhum prejuízo para a saúde, inclusive até uma certa idade. Ela evita alguns tipos de doenças, né? Principalmente o câncer, né? A infecção de útero também, que é muito comum em cadelinhas, também vai evitar. A piometra também, né? A piometra também. Eu estou perguntando isso para a senhora, claro que eu já sabia da resposta, porque eu tenho vários animais e todos eles são castrados. É um princípio meu, porque eu adoto na rua, né? Então todos eles são castrados, né? Eles passam ali por aquele tratamento, mesmo porque depois que eu entendi que é preventivo de várias doenças, como nós já citamos, eu não abri mão mais, né? De ter esse controle com esses animais e o cuidado. A gente ama tanto, né? Que a gente tem que ter o cuidado. Mas voltando à questão do preocupado, por quê? Porque a minha cachorrinha, que é uma Schnauzer, ela acabou sendo adotada também pelo Triskin. Aliás, vocês lembram do Triskin? Aquele que assiste televisão, como eu mostrei vocês semana passada e tudo. Então, ele está aprontando cada situação. Ele é totalmente diferente, né? O que acontece? Quando eu assustei, ele está mamando a Schnauzer, lá na Schnauzer. E a cadelinha, ela é virgem, é novinha, enfim. E ela dando mamar para ele, porque ela é muito carinhosa, né? Dando mamar para ele, eu falei, meu Deus do céu, não pode. Eu tento tirar e tudo, né? Porque eu achava que fazia mal, enfim. Mas não consigo.
Quando eu assusto, ele tá lá e ela dá mamãe, ela olha para mim assim, fica com dó. E eu fui tentar tirar várias vezes, eu vi que ela ficou triste. Schnauzer, para quem não tem Schnauzer, para quem tem vai concordar comigo, é extremamente emocional. É uma raça muito, muito inteligente, mas muito carinhosa, extremamente carinhosa. Então acho que ela se afeiçoou de alguma forma, porque ela brinca muito com ele e tudo. E de vez em quando eu vi ela mordendo em cima dele e levando ele para um lado para o outro. Eu falei, minha filha, não faz isso, você vai comer o gato, vai mastigar o gato. Mas aí depois eu entendi, depois que eu vi ele mamando nela. O comportamento de uma mãe, né, que pega o filhote e leva para os lados, né, ali. E ele adora ela adora ele, dormem sempre juntos, né. E eu fiquei muito preocupado, porque pode causar um dano para ela, né, se a situação se delongar muito. Sim, como no caso dos dois está muito difícil controlar isso, muito difícil separar no momento em que acontece, é bom sempre ficar de olho, olhar sempre, analisar as mamas dela, se não está ficando com a pele muito vermelha, muito irritada. O gato ele faz assim com a unha dele, se não está causando alguma dermatite por contato da saliva do gatinho com a mama. Se não estiver acontecendo nada de errado com ela, se ela não estiver apresentando nenhum sintoma, né, diferente do que de costume, não tem problema esse hábito, e com o tempo, com a idade do gatinho, isso também pode passar, porque ele vai crescer, né? Semana passada nós falamos sobre a questão de alimentação adequada, né? Eu citei o caso do Triskin aqui, ele chama Triskin mesmo, tá, gente? Aliás, eu fiz umas imagens dele mamando na Mila, que é a Schnauzer, para mostrar para vocês que é verdade. Aí o que acontece? Ele mamando nela, e como ele não está comendo ração de filhote, porque ele não quis e não aceitou, ele está comendo a ração dela, de cachorro, comendo a ração dos outros gatos adultos e estava mamando nela. E ele estava apresentando um outro comportamento, ele está pedindo comida. Nenhum gato meu pede comida. Todos eles sempre comeram muita ração. E aí me reforçou a tese de que realmente está faltando alguma coisa na alimentação dele. Sim, como ele é um filhote, a necessidade nutricional de um filhote é diferente, ele está em fase de crescimento, né? Principalmente a ração para gato castrado, ela tem uma quantidade um pouco menor de proteína, de alguns carboidratos, né? Então, não engordar muito animal, isso, para não ganhar muito peso. Então ele pode estar sentindo sim alguma deficiência nutricional e o próprio organismo dele cria um hábito de pedir comida. Isso não é comum mesmo assim de um gatinho, né? E com o tempo, mesmo que a gente consiga consertar essa alimentação, dar uma ração para filhote, por ele fazer isso durante algum tempo, acaba virando um hábito. Então tem que consertar esse hábito mesmo. Imediatamente. Isso tem poucas semanas, porque ele é muito pequenininho, enfim, né? Tem poucos meses que ele está lá em casa, né? E aí eu fiquei bem preocupado. E esse é um comportamento normal de gato. O gato gosta muito de rotina, né? A partir do momento que ele cria uma rotina, ele estabelece aquela rotina sempre. Igual, por exemplo, eu tenho horário de brincar, eu tenho horário que vou em cada um dos cômodos do gatil, converso com cada família, brinco com cada um por um, cada um tem um nome. Todos os meus gatos têm nome, eles atendem pelo nome deles. Convivem 13 gatos hoje apenas, né? Eu já tive 30 e poucos, enfim. Aí convive só 13, só que cada um atende pelo nome dele. Ele não atende o nome do outro, né? Então ali eu vou conversando com cada um e eu sei cada um o que quer, mas sempre dentro de uma rotina. Aliás, eu me adapto muito a eles por causa disso, né? Eu também me identifiquei muito. Mas então eu tenho um desafio, porque o gato filhote, o Triskin, ele convive com os outros todos juntos, ele aprendeu ele já apegou os outros, ele tem que dormir com os outros. E como que eu dou ração infantil? Como que eu dou ração para filhote para ele e os outros vão comer? Não quer comer, é mais palatável, né? Imagino eu, né? E aí, como é que eu faço? A menos que eu dê em horários específicos uma ração mais natural, por exemplo. Uma boa hora para oferecer ração de filhote para ele separadamente seria justamente quando ele está pedindo comida. Como os outros não fazem isso, no horário da sua alimentação, que ele está lá insistindo para você dar alguma coisa para ele, é uma hora que você pode oferecer a alimentação para filhotes. Uma boa. E isso vai criar um hábito. E é muito importante ressaltar que, apesar de serem todos gatinhos, né, tem muitos juntos, são todos gatos, são da mesma espécie, mas cada um tem a sua particularidade de comportamento também.
porque cada um teve uma criação, uma fase de vida, né? Principalmente como foram adotados, a gente não sabe o que eles passaram antes desse período. A maioria veio para mim todos filhotes. Todos filhotes, né? Eu não tive nenhuma raça de gatos que eu adotei adulto. De cachorro sim, mas de gato não. Então todos eles vieram filhotes, né? Mas cada um uma sentença. Nenhum é igual, absolutamente nenhum dos meus gatos tem um comportamento igual ao do outro. É uma história. Depois eu vou contar isso com mais tempo para vocês. Eu vou tentar isso, vou fazer isso, e se der certo, eu vou filmar e vou trazer aqui para ver a reação dele. Se der errado também eu vou trazer do mesmo jeito. Falei aí, doutor, ó, não funcionou. Ele está querendo aqui comer, está preferindo um churrasco, uma picanha do que a ração aqui. Mas vamos ver, vai dar certo, vai dar certo. Certinho. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Volte sempre quando for possível. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Chegou a melhor Ranger de todos os tempos. Direção elétrica com sistema de permanência em faixa. Mais controle. Corrija a direção caso necessário. Piloto automático adaptativo. Tecnologia que ajusta a velocidade, mantendo a distância segura de outros veículos. Alerta de colisão sonoro e visual. Assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres. Freia automaticamente em caso de risco de colisão. Nova Ranger, aclamada por toda a imprensa especializada, aprovada por quem supera desafios todos os dias. Já estamos de volta, aliás, ainda estamos colhendo a repercussão do programa da semana passada. Muita gente entrando em contato, como assim? Eu não sabia que candidíase quem tratava era dermatologista e tal. Eu falei, nem nós não sabíamos. Mas hoje nós já temos essa informação correta, oferecida a vocês com qualidade, principalmente com quem oferece essa informação. Aqui no programa Mega Profissionais, o nosso sucesso também muito grande lá no Mega News, nosso portal de informação da Rede Mega de Comunicação, informação 24 horas, todos os dias da semana, direto da redação, tudo que é novidade. Aconteceu em Goiás, no Brasil e no mundo, você vai acompanhar no portal Mega News da Rede Mega de Comunicação. Convidei a doutora Cláudia Duque para retornar ao programa hoje, para conversarmos o que é realmente as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente, vocês devem estar acostumados um pouco com aquele nome DST, doença sexualmente transmissível. Esse nome foi readaptado e agora é IST, infecções sexualmente transmissíveis. Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo de volta bem, aqui ao Raul. programa. Muito obrigado, tá, pessoal, por ter retornado. Eu sei que o seu tempo é muito concorrido. A senhora o divide ali com a PUC, a senhora divide com seus consultórios, enfim. Graças a Deus deu tempo, né? Além da vida pessoal, né? Além da vida pessoal. Que merece uma atenção especial. Sim. Doutora, ISTs, de uma forma em geral, a dermatologia trata também? É, como diz, um capítulo da dermato, como eu disse semana passada, né? É um capítulo da dermato e são infecções, um leque de infecções que se transmitem através do sexo. Através do ato sexual. Não temos esses patógenos, essas infecções, tanto bacterianas como virais, que tem vários patógenos. Não, alguns fungos, como eu disse, são coadjuvantes, como a cândida. Existem algumas bactérias que são coadjuvantes, como a Gardnerella. Os dois não são patógenos ISTs. Eles ajudam os patógenos oficiais a serem DSTs. Parasitas, como tricomonas. Então nós temos uma gama de bactérias, vírus hoje como HPV, né, que é extremamente importante, transmitida, a forma genital dele transmitida através do sexo, e ele é como se diz, um vírus oncogênico. Então, para a pessoa que tem uma predisposição genética, ele pode causar um câncer de útero, né? E inclusive as jovens hoje, por começar a atividade sexual muito cedo, estão perdendo o útero cedo pelo HPV. Tem casos e casos. Então, assim,
é uma coisa importante de salientar as mães, né, para tratar seus adolescentes com carinho nesse sentido de esclarecimento, de falar, olha, tem que ter cuidado de barreira, né, que são as camisinhas, né, vulgarmente falando camisinhas. Então, assim, porque o HPV, ele pode até pegar pela pele, mas o de genitália é muito, muito letal. Eu preciso fazer uma observação com relação a início e vida sexual. Isso quer dizer respeito somente à pessoa, os seus familiares mais próximos, pai e mãe. Então nós aqui não vamos questionar essa questão, esse assunto. O que nós precisamos sim é trabalhar com informação. E não podemos trabalhar também com a peneira tentando tampar o sol, né? Eu não vou falar isso com meu filho, enfim. Ele tem que ter uma vida de castidade até tantos anos, referente à questão religiosa, enfim. Isso tudo nós temos que respeitar, é individual de cada um, mas nós temos que levar informação e temos que principalmente agir com amor. Isso mesmo, agir com amor. A gente que é pai, quem é mãe, sabe que filho está em primeiro lugar em todas as situações. Em todas as situações. Então você mexe com tudo, mas não mexe com o filho, né? Então, se nós temos essa preocupação com os nossos filhos, nós temos que levar informações a ele, independente, né, claro que temos que ter a nossa conduta religiosa e preservá-la, né? Mas precisamos levar essa informação paralela. Isso não vai estimular o início precoce de uma atividade sexual, muito pelo contrário, às vezes pode até retardar. Porque os jovens, né, a gente sabe toda uma questão hormonal, sim, enfim, que estão ali iniciando a sua vida, né? Nós já fomos, então nós sabemos disso. Nós não, eu já fui, a senhora ainda é muito nova, muito jovem, né? Agora, levar essa informação é fundamental. É muito importante. É fundamental. A partir do momento que ele, por opção ou por religião, que ele começar a vida sexual dele no seu casamento, e não isenta de ter problemas, né? Às vezes a pessoa, acontece uma intercorrência, pode pegar uma doença e é uma responsabilidade muito grande do parceiro, né? Informar a parceira que ele está apresentando alguma coisa que não é normal. Sim, sim. Então, a gente no consultório às vezes atende casais, né? Hoje, uma coisa que estava assim, esquecida das ISTs, que era a sífilis, está galopando epidemiologicamente. Voltou. Aliás, até a própria questão da AIDS, né? A era da AIDS trouxe como se diz, um acréscimo, um aumento vigoroso. Eu falo, esses patógenos mudaram até de comportamento para mim dentro do laboratório. Estão muito mais agressivos. Então, sífilis, gonorreia, linfogranuloma venéreo, outras doenças, tricomoníase, parece que tudo voltou de uma forma que estava parado no tempo. Eu acredito também que esteja muito ligado àquilo que a OMS tem falado muito, que é o que? As pessoas se preocupavam em prevenir as ISTs, naquela época ainda era DST, porque tinham medo de morrer, sim, e era doença que pode sim levar a óbito, sim, né? E pode ter problemas muito sérios. Sim. Então, quando as pessoas começaram a entender que tinha tratamento, até a questão da própria AIDS, que hoje tem um tratamento mais eficaz, medicamento, não tem cura, né? Não tem cura, mas tem um tratamento acompanhado. Então as pessoas ficaram mais relaxadas, despreocupadas, principalmente os jovens. Por isso, papai e mamãe, eu estou falando com vocês, houve um aumento assim, considerável em jovens apresentando ISTs, né? Da prática sexual sem a devida prevenção. Sim, eu falo que a informação adequada para o jovem, ela é profilática. Então, assim, hoje, nesse sentido, nesse assunto, a sífilis, por exemplo, ela pode dar sequelas até 30 anos depois da primeira infecção, da primeira manifestação dela na genitália. E o sintoma da sífilis é? Primeiro, ela tem uma cronologia, né? A sífilis, ela tem uma lesão. No homem é mais fácil detectar, porque o pênis é mais extruso, né? Mais exterior, então a gente vê a lesão. Na mulher, pelo canal vaginal, às vezes, ser mais interna, ela pode passar por essa primeira fase, que é a sífilis primária, e não perceber. Não sente dor, não sente nada. Sente um corrimento, mas aquilo ali em 30 dias evolui e vai para a corrente sanguínea.
Opa, aí é o problema. Aí já vem manifestações dermatológicas. De 3 a 6 meses começa a dar palmo plantar, que faz diagnóstico diferencial com um monte de coisa, inclusive com fungos, mas o dermatologista tem que estar ávido a fazer esse diagnóstico. Então, palmo plantar, a sífilis pode dar inflamações tipo, a gente chama de roséolas, mas parecem ponturas mesmo, parece picadas, os pontinhos vermelhos inflamados. A gente chama de roséola. Aí ela já cai na corrente sanguínea. Já cai na corrente sanguínea. Tem jeito de detectar no laboratório? Ok. E tem jeito de a gente tratar e fazer segmento com o laboratório? Ok. Qual que é a evolução da sífilis, doutora? Não, a evolução da sífilis, ela tem uma sífilis primária, como a gente comentou, a nível de pele, a nível de genitália. Depois ela passa mais ou menos uns 15 dias, ela já começa a fazer uma reação sorológica rápido, hein? Rápido. Com 50 dias o VDRL, que é o clássico de acompanhamento, já dá positivo. 6 meses depois dá ainda sinais, não são em todos, a gente chama de sifilite recidiva na pele, em volta do nariz, em volta da boca, que às vezes passa por uma lesão de pele. Lembrando que é uma infecção. É uma infecção. Infecção, se não é tratada, ela pode gerar uma infecção generalizada. Ela pode evoluir para infecção generalizada. Isso, e ela pode dar, como se diz, consequências gravíssimas neurológicas. A pessoa pode ficar paralisada 30 anos depois, neurológicas, chama ataxia locomotora, a pessoa pode ficar paralisada, às vezes pensa que é alguma coisa neurológica, e é uma sequela de sífilis há 30 anos atrás. E numa boa história clínica, você tem que coletar. Que não foi devidamente tratada. Ela então não tem cura, pelo que eu estou vendo. Ela tem tratamento, é um antibiótico, né? É comum. Mas cura? Cura, ser tratado devidamente. Em qualquer estágio de evolução desse que nós já citamos. Sim, dá para fazer o acompanhamento, tá. E essas sequelas já são sequelas, né? Seria ideal eu sugerir as pessoas a fazerem sempre um check-up também com relação às doenças sexualmente transmissíveis? Sim, se ela tem algum sintoma, por exemplo, a gonorreia, que está vindo também a galope, é uma coisa assim... Sintomas da gonorreia no homem? No homem e na mulher também? Nossa, muito. Que é o corrimento. Corrimento, amarelado, fétido, dá irritação, porque lógico, inflamação com infecção são duas entidades que não se separam. Aliás, uma vez eu fiz uma entrevista com um urologista e com relação a essa questão do corrimento e do odor desagradável, forte, né? Ele ponderou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, nós temos que associar os dois, porque muita gente chega no meu consultório, urologista, chega no meu consultório com reclamação do odor forte, enfim, ali na região genital, e já acha que já é e não é, né? Outros fungos que fazem um ataque, não chega a ser uma doença, né? Exatamente. Mais uma vez eu reitero para vocês a necessidade de buscar um profissional adequado, fazer uma avaliação individual, fazer uma consulta, porque aqui nós passamos informações de uma forma geral, para que você tenha noção do que é e o que pode ser tratado e qual profissional procurar. Mas cada caso é um caso. Mas no nosso site também, lá na parte do programa Mega Profissionais, tem a página dedicada aos nossos colaboradores aqui do programa Mega Profissionais. Vocês podem clicar lá na foto deles e mandar um e-mail direto para esses profissionais com as suas dúvidas, seus questionamentos, né, que vocês gostariam de esclarecer. Se for possível tratar e responder imediato por e-mail, eles assim o farão. Vão ter uma resposta, vocês vão ter uma resposta, né, mas provavelmente vai dedicar uma entrevista pessoal, né, doutora, ali uma consulta pessoal. Uma consulta sempre é necessária. É isso aí. Para uma boa avaliação. Muito obrigado pela sua gentileza de vir até aqui, nos prestar a sua informação e principalmente com o know-how que a senhora tem do conhecimento em dividir com todos nós. Sucesso e volte o mais breve possível, por favor. Voltarei. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Chegou a melhor Ranger de todos os tempos. Direção elétrica com sistema de permanência em faixa. Mais controle. Corrija a direção caso necessário. Piloto automático adaptativo. Tecnologia que ajusta a velocidade, mantendo distância segura de outros veículos. Alerta de colisão sonoro e visual.
assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres. Freia automaticamente em caso de risco de colisão. Nova Ranger, aclamada por toda a imprensa especializada, aprovada por quem supera desafios todos os dias. Já estamos de volta e vamos falar de sucesso, vamos falar de pessoas que aproveitaram as oportunidades, reinventaram e estão dando muito bem. Estamos recebendo agora aqui no programa a Denise Gomes. É isso? Estilo Denise Gomes. Estilo Denise Gomes. Que é o seu perfil nas redes sociais. Sim. Tudo bem com você, Denise? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Obrigada pelo Aliás, convite. você é muito elegante pessoalmente. Muito obrigada. Pelas redes sociais a gente já sabia, né? Porque a gente já te acompanha, já viu o teu perfil. Agora, pessoalmente, comprovou ali a sua elegância. Obrigada. Né? Bom, você optou em seguir carreira profissional no meio virtual. Sim. Né? Como influenciadora digital. Sim. Não é isso? Você tinha uma profissão, você era empresária, é isso? Isso. Tinha uma loja de roupas, alguma coisa nesse Era sentido? uma loja de produtos femininos, uma loja de presentes. Tá. Dedicada ao público feminino. Isso. Ok? E aí, de repente, você resolveu reinventar, você resolveu abrir um perfil no Instagram e ser uma influenciadora. Como é que é isso? A partir de quando isso? Então, começou em janeiro. Eu sempre tive essa coisa de dar uma dica, postar alguma compra, um achadinho, e eu percebi que isso tinha um certo alcance, as pessoas tinham interesse nesse tipo de conteúdo. Sim. E aí, em janeiro, eu vi que isso foi se tornando cada vez mais constante. E aí eu comecei a postar meu dia a dia, as minhas compras, uma receita. E eu percebi que qualquer pessoa, por mais comum que ela seja, ela sempre tem algo para compartilhar. E eu percebi muito o interesse das pessoas, o perfil foi crescendo, uma pessoa foi indicando para outra. E aí eu falei, eu acho que eu vi uma oportunidade de negócio. Porque hoje é remunerado. Sim, claro. As pessoas que não investirem em rede social, principalmente quem tem sua empresa, ela já está acabou. perdendo dinheiro. Acabou. E com a pandemia, eu vi uma oportunidade ainda maior, porque muitas pessoas, elas confiavam só naquele público que ia no shopping, ou que ia na Galeria na 44, ou que passava ali na rua, e elas não investiram muito no Instagram. Então, quando aconteceu esse boom, essa tragédia, o comércio ficou muito sofrido, e as pessoas não sabiam como fazer para poder sair dessa cilada. Aí foi onde eu falei no Instagram, na minha rede social, que eu faria um trabalho de 30 dias gratuito, divulgando esses lojistas com o único intuito de abençoar a vida dessas pessoas. Que bom, né? Aí comecei a fazer as parcerias, as pessoas me ofereciam as peças, eu não quero, eu quero te ajudar. Mas assim, não foi uma coisa tão desinteressada, foi uma forma de eu abençoar com o meu público, mas também de ver o meu perfil crescendo em função daquele trabalho. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Hoje, eu acredito que a maioria dos seus seguidores são mulheres. São. 78% é um público feminino. E alguns maridos passaram a gostar do meu perfil e me seguir também. Olha aí. Bom, você é diferente do perfil comercial hoje utilizado pela grande parte das influenciadoras de moda. Sim. Né? Que utilizam as meninas novinhas, Sim. né? Com perfil de uma estética ali muito bem cuidada, muito bem aprimorada, né? O que não está longe de você, muito pelo contrário. Esse aí você já está dentro desse perfil, né? Você realmente é muito elegante, né? Cuida-se muito bem, tem uma apresentação excelente e tem um perfil lá. Só que você é avó. Sim. Já é avó. Já sou avó. Menina. E geralmente as pessoas que já são avós, elas não estavam muito familiarizadas com esse processo de internet. Era uma dificuldade sua ou não era a sua realidade? Não, assim, nunca foi, assim. Eu penso o seguinte, quando você tem certeza da sua identidade, do seu propósito, essa questão de padrão é uma ilusão. Sim. Se você tem um bom conteúdo a oferecer, eu acho que é até um pouco egoísta você não querer compartilhar isso, seja na rede social ou no seu ambiente de convívio. Então eu tinha muita coisa para agregar na vida das pessoas através da internet. Tanto que eu tenho seguidoras que, ainda mais agora com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, algumas pessoas ficam desacreditadas, depressivas. E às vezes eu levo mensagens que conseguem levantar essa pessoa, conseguem fazer ela enxergar uma oportunidade.
eu compartilho não só dicas fúteis, coisas de promoção, achadinho, mas eu compartilho dicas do Instagram, ensinando essas pessoas a gerarem conteúdo, porque muitas pessoas têm dificuldade de aparecer por medo das críticas, dos haters. Os próprios familiares falam, tá virando blogueira, agora tá aparecendo na internet. E muitas vezes isso trava a pessoa que já tem dificuldade, às vezes ela tem algum complexo. Mas devia ser um elogio. Você tá se tornando ali uma influenciadora digital, tem que ser um elogio. Porque é uma mas realidade. Isso para quem está começando não deixa de ser como se fosse uma crítica, né? Então muitas pessoas elas travam por qualquer coisa. Às vezes a pessoa já tem aquela barreira, aquela vergonha de aparecer. Então qualquer coisa que soe como negativa pode travar, essa pessoa fique resistente, não queira aparecer mais. Coisa, né? Bom, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem um comportamento, uma visão, né, em cima disso, mas eu, particularmente, né, bom, eu resolvi estudar, voltar, né, a estudar o marketing digital, deve ter mais ou menos uns 14 anos. Porque minha formação, a primeira faculdade foi contabilidade, segunda publicidade e propaganda, terceira jornalismo, pós-graduei em marketing político, marketing de saúde, fui fazendo mestrado, enfim, e o doutorado em marketing digital. E muitos dos colegas perguntaram, para que você está fazendo isso? Para que você está estudando tanto? Eu falei, se eu não fizer isso, eu estou fora do mercado. Isso há 12, 14 anos atrás. Aliás, eu sou um dos pioneiros a falar em TV web no estado de Goiás, né? Inclusive isso é público, várias pessoas sabem disso. E eu sempre falava, olha, isso é uma realidade. Isso há 14 anos atrás. Isso é uma realidade. As pessoas, não, isso é do futuro. O futuro é agora, é hoje. Né? Se você não se relacionar bem no ambiente virtual, você está fora do mercado, né? E, infelizmente, algumas pessoas observaram isso em cima da pandemia e o que elas pensam, né? Bom, eu vou abrir o perfil no Instagram agora e vou vender agora, só porque eu tenho Instagram, muitas pessoas vendem pelo Instagram, então eu abri, vendi. Não é assim. Né? A gente tem que trabalhar uma audiência, né? Construir um relacionamento, porque pessoas compram de pessoas. Inclusive, muitos lojistas que fizeram isso que você está falando estão tendo dificuldade também. Por quê? Porque não existe um relacionamento, eles não geram conteúdo mais próximo daquela audiência, acha que postar foto no feed, postar uma coisa feita mais por uma agência de propaganda nos stories já é o suficiente. Não, as pessoas querem vida real, elas querem saber a identidade daquela empresa, quem está por trás daquela marca, a pessoa se mostrar mesmo. Então isso aproxima muitas pessoas. Muito lojista hoje acaba até misturando um pouco do perfil pessoal com o comercial para justamente trazer os seguidores para mais próximo. Agora, acredito eu que a sua profissão que você escolheu é muito fácil. É muito simples. Basta você fazer foto e ali colocou, ali você já está não já é tá tão bem. simples Essa é a assim. melhor profissão do mundo, não tem nada a fazer. A gente sabe que não é, né? É uma tarefa difícil demais. Produzir conteúdo, e conteúdo com qualidade, de variedade, todos os dias. Todos os dias. Não é brincadeira. Como é que você consegue com esse desafio? Eu me planejo, né? Geralmente eu faço o meu planejamento semanal. O que é que eu vou trazer para minhas seguidores? Segunda-feira, eu vou postar uma receita, uma dica de comida, um lugar bacana para comer. Hoje eu vou postar uma dica de produtos para casa, uma dica de café. Você ainda não tem um nicho específico? Não, porque elas gostam de ver de tudo. Você não tem como saber, você tem que colocar conteúdo que seja do agrado da grande maioria. E você consegue mensurar isso pelas suas métricas. Quanto maior o seu alcance, é porque maior foi melhor o resultado, agradou. Então, graças a Deus, hoje eu estou com um alcance muito bacana, até melhor assim, do que minhas expectativas. Hoje você é considerado no meio publicitário como uma micro-influenciadora, ok? E, aliás, essa é uma grande tendência das grandes campanhas publicitárias, das quais eu participo também, e assessoro grandes outros artistas nacionais. Os micro-influenciadores são os que são mais contratados hoje pelas grandes empresas, porque querem pulverizar a ação e precisam de um alcance maior. Os grandes influenciadores, aqueles que têm grandes seguidores, sim, é uma questão muito interessante, é muito bom, mas não para determinados tipos de campanha e que, aliás, está sendo a grande maioria, tá? Então, as empresas estão contratando o quê? Micro-influenciadores. Para quê? Para poder pulverizar mais a ação e ter um retorno melhor. Isso é uma das ações, tá? Aliás, vocês, no nosso site, no site da Rede Mega de Comunicação, tem uma parte dedicada a marketing digital.
Vocês podem entrar lá, podem ter acesso a informações que vão ajudar bastante vocês a administrar o seu negócio virtual, tá? Isso é muito importante. Agora, você, me parece, está no caminho certo, né? Tá tendo uma boa repercussão, já está aqui na televisão? Pois é, já estou ficando famosa já demais. Já está famosa, né? Aqui na televisão. Aliás, a TV ajuda muito o marketing digital, porque a televisão é aberta para todo tipo de público, né? No marketing digital ainda a gente fica ali circunscrito a uma certa audiência, né? Principalmente daqueles que estão nos seguindo. E a televisão vem ampliar. Você vai ver o tanto de seguidor que você vai ganhar. Obrigada, eu fico muito feliz. Nós esperamos por isso, tá? Quero te parabenizar mais uma vez pela coragem, por ser inspiração para outras mulheres, né? Que nunca deve se acomodar. Não. Achar ali que, não, mas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não vou fazer mais nada novo, né? Você não, você encarou, né? E tá dando certo. Tá dando certo. Eu acho assim, ó. Quanto mais você tem para compartilhar, mais você transborda. Muitas influenciadoras, elas acham que elas só devem gerar conteúdo pago. Eu fui paga para postar, então eu vou postar. Não, muitas vezes eu não tenho uma agenda remunerada naquele dia, eu vou em busca de achadinho, eu vou visitar a loja, eu vou procurar ofertas bacanas que minhas seguidoras vão se interessar. Eu vou dar dica nos stories, como gerar conteúdo, como usar aplicativo. Então, tudo isso é um diferencial, porque muitas blogueiras, elas têm aquele conteúdo super bacana, atrativo nos stories, mas elas não compartilham, elas retêm aquela informação. Então, quanto mais eu compartilho, mais o meu perfil cresce. Compartilho da sua ideia. Exatamente. Porque acredito que para multiplicar, você tem que dividir. E quem tem conteúdo, quem tem realmente um conteúdo seu, não tem medo de dividir, sabe por quê? Que a fonte é inesgotável. Exatamente. Né? Você sempre tem, a gente tem que deixar só o rio fluir. É isso aí, sempre. Tá? Denise, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, já conhecia do meio virtual. Espero e desejo muito sucesso e que você volte aqui para compartilhar esse sucesso conosco. Tá bom, então. Okay? Obrigada. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora com o nosso quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza com Z. Tudo bem com você, Eduardo? Tudo ótimo. Agora tá tudo ok, né? Eu chamei corretamente. Nós não vamos mais ter problemas com os internautas reclamando. Por que não chamou Eduardo de Souza com Z e tal? Teve 2 programas que eu não chamei com Z. Eu senti, mas não quis cobrar. Agora, já que os internautas pediram. Por isso que eu vi você meio cabisbaixo durante o programa. Calado, só esperando você ali anunciar, mas você não. Atenção, auditoria desses internautas. Vamos ver se ali não tem o dedo do Eduardo por trás ali dos internautas. Jamais. Eduardo, estamos brincando para descontrair, porque sempre esse quadro leva muita alegria, cultura, informação e que está nos salvando nesses momentos, né, Eduardo? Que maravilha. E assim mesmo, não é? Graças. Uma boa música, um filme, uma novela, por que não? Novela, As na reprises. web. Na web, né? Na web. A não ser as reprises, Sim, né? também. E aliás, tá bom também, né? A gente revê coisas boas, de qualidade, que faz tanta falta. Né? Infelizmente, nós estamos aí observando as produções culturais cada vez mais pobres, principalmente nesse sentido de novelas, de telenovelas. Eu falo isso porque eu trabalho no meio, há muitos anos, trabalho com vários atores, trabalho em outras produções e emissoras maiores e sinto realmente uma pobreza muito grande, tanto de enredo como da parte de elenco também. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Porque um enredo pobre, um texto ali não bem trabalhado, acaba influenciando de forma negativa com o ator. O produto não fica tão bom.
época tão interessante. Mas é bom que agora nós estamos com a oportunidade de rever aquilo que foi bom. Muitas nos inspirarmos, né? Aliás, está de volta aqui com a gente um grande ator. Que, aliás, ele veio falar no espetáculo Pão na época. Ele faz as devidas apresentações. Mas agora ele sempre inova, né? Quando você o acompanha pelas redes sociais, é uma loucura. Cada dia ele cria algo diferente. Sim. Só que agora ele veio com algo muito interessante. Nosso amigo, ator e criador também, diretor, Thiago Renner, está aqui para falar sobre o espetáculo, um web espetáculo, é isso? É isso. Como isso? Você estava, antes da pandemia, você veio aqui no programa. Vim. Você estava com aquele espetáculo Pão. Solo Pão. O Solo Pão, que é dança, não é isso? Teatro físico. Mas teatro tem dança, físico, tem tudo. Essa nomeação que estava me faltando. Essa é a pegada. Teatro físico, tem dança e você reúne tudo. Isso. Ok, e ali conta a história. Ao solo. Isso. Né? Você, inclusive, ia excursionar esse espetáculo, não ia naquela época? A gente... Naquela época eu falo é março, né? Fevereiro, março. A gente estava indo para o Rio fazer temporada. Isso, é verdade. E aí veio a pandemia, a gente fez um final de semana. Sim. Aí teve que cancelar tudo. Que coisa, né? E ali parou todo o espetáculo. E aí como é que você tá fazendo agora? Você foi igual aos outros artistas, pro web. Web. É isso? Eu senti, mas no início eu senti um pouco de receio de fazer algo para web, porque eu não tenho muita paciência para mexer com rede social. Mesmo? Eu sou mas um pouco... próximo da sua geração, não é? Pois é, rapaz, mas não sei. Você não está familiarizado. Não, mas manda bem. Ele está falando isso, mas ele se adaptou tranquilamente, rápido. As lives dele super interessantes. Isso sim. Existe uma diferença. Você não está familiarizado em produzir ali nas redes sociais conteúdo, você não está familiarizado com as ferramentas, utilizar as ferramentas, ou você não está familiarizado com todo o processo em si? Não, as ferramentas, mas é uma coisa que todo mundo agora pegou, né? Até para quem vê, ninguém sabia das opções que tem no Instagram ou no Zoom. Hoje todo mundo conhece as ferramentas. Acho que a pandemia também trouxe essa outra forma de você fazer, de ressignificar as coisas. Até escutei que o que nós aprenderíamos em 10 anos, a gente está aprendendo em 4 meses. Exatamente. Por essa necessidade mesmo de fazer a coisa acontecer. Na verdade, esse processo de web e esse processo virtual, das redes sociais, enfim, isso já vem acontecendo há muitos anos. Mas, fora do país, com uma intensidade maior e com uma oportunidade melhor, principalmente porque a internet lá fora tem uma qualidade, como já citei aqui, uma qualidade diferenciada do Brasil, e as pessoas passaram a produzir conteúdos em cima disso, utilizar e familiarizar. No Brasil a gente vê certo receio, mesmo porque toda a população brasileira não tinha acesso com tanta facilidade à internet, né? Algumas pessoas se adaptaram bem a essa transição, né? Outras demoraram um pouco mais. Mas como Eduardo pontuou e muito bem colocado, evoluímos 10 anos em 4 meses. Você vê, desde março até hoje nós estamos nesse processo de pandemia e nos parece que passou assim anos que a gente já está nesse processo. Exatamente. Né? Tanto é que nós já nos adaptamos ao novo normal. Né? Nós estamos aqui gravando sem máscara, guardando o distanciamento, né? Mas sair com máscara já nos é muito familiar isso, né? A produção de espetáculo para web, acredito eu. Você, produtor, como Eduardo já anunciou, né? Então você já produz conteúdos. Sim. Agora você está fazendo é adaptá-los à plataforma. Exatamente. Esse espetáculo web, o Inti, ele nasceu dessa necessidade de... Como é que é o espetáculo? Inti. Inti. Nasceu dessa necessidade de justamente colocar para fora o que eu, Thiago, durante esse processo de isolamento social e quanto artista, né, o que eu estou sentindo e o que eu quero dizer, porque eu não posso ir para o palco, não posso ir para a tela, não posso me expressar. Então, o que eu posso usar dentro disso, né, respeitando todo o isolamento, tudo que a gente está envolvido, e como eu posso fazer arte com isso, como eu posso comunicar com as pessoas. E daí eu juntei essa vontade com o que a gente tem, que é as redes sociais, essas plataformas, e criei o espetáculo. E tanto é que no espetáculo, desde o início, a gente assume que eu sou um ator, eu estou aqui em casa, isolado,
E você tá aí e eu tô aqui para conversar com você, mas é uma conversa que não tem volta porque eu não discuto, né? Eu falo, mas eu não tenho retorno do público, de quem tá vendo. Que é um pouco estranho também. É aí que é o nosso dilema. Eu digo nosso porque tem outros artistas e eu também. A gente busca essa forma, mas a saudade do encontro, de ter a pessoa ali com a gente é assim, é indescritível. A gente faz para ver se libera essa saudade, essa vontade, essa vocação. Essa dificuldade eu tenho observado mais em artistas que trabalham mais teatro, onde a presença do público ela é um termômetro, né? Tá indo legal, não tá, tá bom, o pessoal tá gostando, não tá, e aí o que eu faço para melhorar aqui? E ali você tem que se virar ali nos 30, né? Agradou, você dá uma segurada a mais, o pessoal tá gostando, né? Aquele retorno ali imediato. Pra gente que faz TV, fazer web não é uma distância muito grande. Conversa muito. Sim. Nós estamos acostumados a interagir com as pessoas através de equipamentos, né, eletrônicos, né? E ali a gente faz isso muito bem. A gente já sabe fazer isso, né? Agora, diferente do teatro, né? Eu tenho experiência em teatro, porque a minha formação é de teatro, enfim. É uma questão totalmente diferente, mas adaptável. Você não acredita que seja uma nova situação, uma nova tendência a partir de agora? Acredito. E dá para fazer muita coisa juntando os dois, né? A arte e a tecnologia. Essa coisa de você não ter o público ali. Só que como o Eduardo falou, é até uma questão entre nós artistas, né? A gente fica discutindo sobre isso, porque é muito difícil você falar que é um teatro. Porque o teatro realmente acontece com a troca, né? Que a gente acabou de falar, com a troca com o público, e isso não se dá no... Eu vejo como um acréscimo, algo novo, mas o teatro ele não vai acabar. Não pode, esse não encontro pode, com o outro, ele tem que acontecer. É necessário. Está descansando para voltar melhor. Para voltar melhor. Se adaptando, né? Mesmo porque o teatro, não é só o artista que precisa do teatro, o público precisa do teatro. As pessoas precisam estar ali se confraternizando, as pessoas precisam estar juntas, as pessoas querem se confraternizar, né? É necessário, é fundamental isso. Não é só o artista, é uma né? celebração. É o público também. A ida ao teatro. Tanto que é bom você ir ao teatro, ao cinema, você ver um filme ou uma peça e depois sair para conversar sobre. Vamos jantar e comentar. Né? Isso faz parte de todo o processo. Sim, né? sim. Mas isso não acaba nunca. Não, né? não pode. Mesmo porque não pode mesmo, porque nós vivemos em sociedade. Né? A gente não vive isolado. Imagina se todo mundo resolver viver na sua própria casa. Exatamente. Né? Então não tem sociedade. Né? Aí já não vai ter sociedade. Agora eu conversava com os amigos e eu acho que a volta do teatro vai ser algo tão fantástico, tão mágico, porque está todo mundo esperando. Quem vai, quem participa, quem está nos bastidores, está todo mundo assim. A gente já sente essa questão nos drive-ins, né? Você vê em São Paulo, principalmente, em Goiânia ainda é muito recente. Mas em São Paulo, as pessoas assistindo o espetáculo no drive-in, as pessoas vibrando dentro dos carros, buzinando assim, demais, né? Piscando o farol ali, elas comemorando por estar ali, vendo o artista no palco, confraternizando com outras pessoas, mesmo que cada um dentro do seu carro. Então o conjunto, que o Eduardo colocou e colocou muito bem, o conjunto é que faz o espetáculo. Né? Agora, realmente nós precisamos ficar atentos a essa tendência que já não é nova, né? já existe um tempo, mesmo porque para nós aumentarmos a abrangência do artista. No teatro hoje a gente consegue ali hospedar 800 pessoas, no máximo 1.200, enfim, dependendo do teatro, né? Que a tendência dos teatros é de 400 lugares para baixo, né? Então ali você consegue contemplar 400 pessoas. Numa plataforma nós alcançamos milhões, né? De pessoas. Então o trabalho do artista ali cresce muito, a visibilidade cresce muito e ele precisa ser remunerado, ele vai encontrar formas de ser remunerado ali, porque é possível isso, né? Eu acho que é o momento para a gente pegarmos isso e, como você falou, reinventarmos. E acrescentar o nosso repertório, né? De possibilidades de apresentar nosso trabalho. É show. E você ia sair para fora do país também? A gente ia fazer o Pão em maio em Portugal. Sim. Em Lisboa, Porto e Évora.
Só que daí, com a pandemia, a gente teve que adiar e a princípio tá para setembro. Para setembro agora? Porque lá já pode apresentar com distanciamento, né, separando as cadeiras, mas lá o teatro já está na sua forma natural. E você acredita ser um bom momento para apresentar espetáculo lá? Olha, eu acredito que sim, mas como receoso também, né? Porque é uma questão de... Porque a companhia, a gente comprou passagem e tudo, e também tem o teatro que tem a pauta, não pode perder, e de repente se a gente for jogar para o ano que vem, aí perde tudo. Aí não pode esperar, então você tem que... Você tem uma questão contratual. Exatamente. Entendi. Mas eu acredito também que, assim como as outras áreas têm se adaptado, obedecendo o protocolo, eu acredito que na arte, nós também, enquanto artistas, vamos buscar atender esse protocolo para poder voltar. A nossa grande capacidade, né, de nos adaptarmos a situações novas. Isso aí. Né? E artista consegue fazer isso de letra. É isso. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez por nos contemplar com presenças tão ilustres e parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado. E particularmente te agradeço por produzir conteúdo para nos entreter com qualidade. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no programa Mega Profissionais. Continue interagindo conosco, é fundamental a sua participação. Vocês já sabem, tem o nosso novo portal Mega News funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana, com informações de qualidade. Tudo que é novidade em Goiás, Brasil e no mundo, passa lá no nosso portal Mega News da Rede Mega de Comunicação. E espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.